Bora de videozinho. E aí pessoal, tudo bem? Antes de a gente começar, eu só queria recomendar pra vocês uma das maiores comunidades de aprendizado de todo mundo, a Skillshare. A Skillshare é uma comunidade de aprendizado online para pessoas que querem aprender algo novo, como eu e você que está assistindo aí. Aqui a gente tem aulas sobre muitos assuntos variados, desde animação, filmagem, música, desde o roteiro, até pode ver um filme, mas se a história do seu vídeo inteiro é um prato de diálogos, cenas de ação, organização, tem muito tempo do seu dia para ficar vendo 1 hora de conseguir acompanhar. E todos os conteúdos mesmo, não todas as 40. Se você se interessou na ideia de aderir a Skillshare, irão receber um mês gratuito que habita dentro de você. E não perde essa chance, vai, coisa de graça a gente não nega, ainda mais se envolve em algum tipo de aprendizado. Aprendizado esse que tá toda semana saindo algo. O freezer na tomada serve muito bem para um único propósito. Os links estão aí na descrição. Bora pro vídeo. 1 minuto e 40 de ad, velho. Um freezer na tomada serve muito bem para um único propósito: preservar qualquer coisa perecível de micro-organismos e da atividade de suas enzimas. Nele a gente pode guardar carnes, vegetais, líquidos e qualquer coisa que você possa imaginar. Um freezer fora da tomada, por sua vez, não tem a mesma capacidade de congelamento. Agora, diferente da sua versão funcional, ele serviu muito bem para outro grande propósito: o de ter se tornado um dos maiores memes do nosso Brasil. Ele desliga esse freezer. Como eu falei. Pra economizar energia, ele desliga o freezer. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada de Pesadelo na Cozinha. Fábio, o dono do Pé de Fava, conta pro Jacan que ele deixa seu freezer desligado metade do dia para economizar um pouco no final do mês. E em troca, ele recebe olhares de nojo, apontadas jogadoras e com certeza o grito mais famoso do nosso chefe favorito. Você é vergonha da profissão! O Pesadelo na Cozinha foi criado para ajudar alguns restaurantes que estão com algum problema muito grande, desde chefes babacas, funcionários esquisitos ou só uma montanha de dívidas que não acabava mais. Então a gente deve 28.500. Quanto a gente factura? Mais ou menos 16, 17 mil. Vamos fechar porque a gente tá falido? Realmente a gente tá falido. O Jacan então ia até esses restaurantes e mudava a cozinha, mudava o cardápio, restaurava o design do local, ensinava boas maneiras para os donos e para os cozinheiros, e após um último teste, ele via se o local tinha realmente melhorado, e então colocava a sua famosa plaquinha de aprovação. Este restaurante superou o Pesadelo na Cozinha. Agora, eles podem até ter superado o pesadelo, mas eu não sei se eu posso dizer o mesmo sobre a falência. Realmente a gente tá falido. De 2017 pra cá, 24 restaurantes foram visitados pelo Jacan. Desses 24, 10 continuam abertos, mas 14 acabaram falindo. Isso dá uma média de... Lembrando que a gente passou por uma pandemia, né? Fudeu muito com uma galera. A pandemia. aproximadamente 42% de sucesso do programa e 58% de fracasso. E para um reality que prometia salvar o restaurante da falência e dar um fim nesse pesadelo, os números não estão batendo muito bem. E muitas dúvidas acabaram passando pela minha cabeça quando eu percebi todos esses dados. Sabe, por que os restaurantes fechavam? O que acontecia com as pessoas que trabalhavam ali? Mas nenhuma dessas dúvidas era tão gritante quanto por que Pesadelo na Cozinha é um fracasso. Nossa, gente, meu último dia aqui, acho que o pesadelo começou para mim, não para ele. Mas eu deixei um restaurante, parece uma Fórmula 1, só ele pilotar agora com a equipe. Uma youtuber que eu gosto bastante, a Gabi Belli, postou há um mês um vídeo intitulado Por que Kitchen's Nightmare foi um fracasso? Nesse vídeo, ela analisa todos os restaurantes em que Gordon Ramsay passou durante o reality e percebe que 80% deles não existiam mais atualmente. Ou tinham apenas fechado, ou como a maioria, tinham falido. Kitchen's Nightmare tinha uma taxa de sucesso de apenas 20%. Após isso eu tinha ficado curioso. Não é surpresa pra ninguém que o nosso Kitchen's Nightmare brasileiro é o Pesadelo na Cozinha. Não só pela tradução literal do título, mas porque a Band realmente comprou os direitos do reality. E se o Gordon Ramsay, com 11 estrelas Michelin, sendo um dos 10 maiores chefes do mundo, conseguiu ter uma taxa de sucesso tão merda, eu quis saber o que o nosso Eric Jacan tinha conseguido durante esses 5 anos. Claro, vocês já tiveram algum spoiler pela introdução do vídeo. A situação de Jacan parece menos alarmante que a de Ramsay, mas calma que eu vou tentar fazer uma investigação um pouco mais completa. E entender por que parece que nenhum reality show que segue essa fórmula Kitchen's Nightmare realmente parece funcionar. Como é que a gente faz agora? Claro que existem milhões de motivos para um restaurante falir, né? Para um negócio falir de certa forma. Só que no contexto do Pesadelo na Cozinha, eu creio que o motivo pelo qual mais da metade dos restaurantes não conseguem vingar são providos de 4 problemas. O primeiro problema que eu escrevi na minha cola são os restaurantes que pedem ajuda já estão com problemas.
As pessoas às vezes esquecem que quando o Jacan chega com sua equipe do Pesadelo na Cozinha naquele restaurante, é porque ele já tá numa cova, ele já tá num poço muito fundo. Ninguém chama o Jacan quando o restaurante tá muito bom. Por exemplo, o restaurante Sede Padre, que foi um restaurante que apareceu na primeira temporada do programa, ele chamou o Jacan, claro, tinha muito problema de comida, tinha muito problema de funcionário, mas o maior problema era que eles precisavam chamar gente nova porque eles precisavam pagar uma dívida que tava se acumulando pra caramba. E isso até resultou depois no final do restaurante, enfim, mas... dívidas são problemas, chefes cabeça dura são problemas, falta de dinheiro para investimento são problemas. Então sempre que o Jacan vai num restaurante, ele vai num restaurante que tá fadado ao fracasso. Então, por mais que o Jacan queira fazer um milagre, por mais que o Jacan vá com investimento, vá com dinheiro, vá com toda a sabedoria... E lembrando que a maioria, tipo, pega e, cara, agora meu restaurante aqui, o meu ponto, ele foi reformado, ele tá valendo muito mais, vou vender ele enquanto é novo, cara, tipo... pra lucrar mais e pra pagar as dívidas. Faz sentido, tá ligado? de um chefe profissional, você tem que pensar que ele tá indo num lugar praticamente acabado. E isso muda o resultado. Porque se ele fosse ajudar um restaurante novo, que não tem problemas em si, né, não tem aqueles problemas velhos, sim, eles só querem melhorar, o resultado provavelmente seria muito mais positivo pro Pesadelo do que é nessa forma. Então, ajudar restaurante falido, ajudar restaurante que já tá sofrendo há muito tempo, é difícil. E aí que a gente vai pro segundo ponto, que é um dos mais importantes, que é a falta de planejamento. O Jacan, ele pode ir lá, ele pode dar um menu novo, ele pode reformar a cozinha colocando todos aqueles aparelhos da Philips, ele pode mudar o design da logo, ele pode fazer tudo. Tudo estético, tudo de fora, tudo perfeito pra que um restaurante funcione bem. Agora, se a sua cabeça não mudar, né, se a cabeça do dono não mudar, não tem como. Uma coisa que tinha muito em Kitchen's Nightmare, que era o programa do Gordon Ramsay, que eu sinto que se repetiu em alguns episódios desse programa do Jacan, é que tem muito dono cabeça dura. Muito dono que não quer mudar de jeito nenhum a sua abordagem. Se ele quer fazer a coisa portuguesa dele, ele vai fazer os pratos portugueses dele da forma ruim, porque eles não são portugueses, e você até pode perguntar por que você tá fazendo prato português se você não é português, porra. É um restaurante de que tipo de comida? O restaurante tem uma... Deus, né, cara? Tô vendo o vídeo com a galera aqui, meu. Respeita um pouco, né, o pessoalzinho da avenida. especialidade que é a comida portuguesa. Mas você não é português? Não, da Espanha. Por que você continuou no restaurante português? Daí o Jacan até pode tentar mudar o cardápio, até pode tentar mudar a forma com que as coisas funcionam, mas se o chefe é um mala sem alça, se o chefe é um babaca e ele não quer mudar, não tem o que aconteça. O que mais me surpreende é um cara que nunca conseguiu sustentar um restaurante querer falar alguma coisa. Nunca conseguiu sustentar um restaurante. E se for um funcionário que não é tão importante como aquele do episódio do Hookers, em que o cara simplesmente sumia do nada pra fumar ou só pra fugir, ele pode ser demitido. E ele foi demitido, né? Até mostra depois que ele é demitido. Só que quando é o dono do restaurante, que é a cabeça dura, aí não tem muito o que fazer. Porque por mais que o Jacan dê a faca pro cara cortar o pão, se ele achar que a melhor maneira de cortar um pão é usando um garfo, como é que você vai mudar isso? Não dá. O terceiro ponto, que eu acho que esse já é um ponto geral, não tem nada a ver com o restaurante em si ou com as abordagens do Jacan, foi, obviamente, a pandemia. O programa do Jacan, na primeira temporada, saiu em 2017, a segunda saiu em 2019, e se eu não me engano, a terceira temporada saiu agora, no meio da pandemia, em 2021. A primeira e a segunda leva dos episódios do Jacan aconteceram todos pré-pandemia. Então tudo que o Jacan fez, todos os planejamentos, a reforma, todo o design, toda a ideia do cardápio foi feita para ser consumida num restaurante. Pelo que eu lembro, depois que a pandemia estourou, né, e todo mundo teve que ficar em lockdown, todo mundo teve que ficar em casa, teve vários relatos, tanto de gravações que a própria Band fez no canal oficial dela do Pesadelo na Cozinha, ou até mesmo em portais de notícias, do pessoal falando que eles não estavam preparados para isso, não estavam preparados para ter que arcar só com delivery, só com iFood e não ter mais aquele espaço físico. Porque assim, não vou falar 100%, mas 90% daqueles restaurantes alugavam aquele local gigante porque eles não tinham dinheiro para comprar, né? Muitos restaurantes sofreram com a pandemia e, se eu for ver aqui, mais da metade fechou por causa da pandemia. Dos 14 restaurantes que fecharam, eu digo com facilidade que uns 10, 11 fecharam só por causa da pandemia. E dos preços que aumentaram porque o dólar disparou nesses últimos 2 anos, a falta de clientes porque o número de consumidores diminuiu, não só por causa da pandemia, mas por causa do poder de compra das pessoas que realmente está diminuindo. É só você, pessoa que está me vendo, classe média, parar e se perguntar qual foi a última vez que você foi num restaurante. E se você foi recentemente, qual foi a última vez
antes dessa que você foi recentemente, e você vai ver que você tem ido muito menos do que você ia, sabe? Eu costumava, na minha infância, quando eu era um pouco mais novo, ir toda semana, como se fosse um prêmio da semana, sabe? Chegava uma sexta-feira, a gente ia comer uma pizza, a gente ia numa churrascaria almoçar, e hoje eu consigo perceber que eu quase não saio. E quando eu saio é por minha conta, porque tá caro. Um prato de carne de, sei lá, 150 gramas tá custando 80, 90 reais. Um prato pra 3 pessoas custa 240 reais. E nem é tão chique, sabe? Eu não tô nem indo nos restaurantes super chiques, é só, tipo, aonde eu conseguia comer antigamente. Então tá tudo muito caro. Isso afasta cliente, isso faz... Cara, fui comer um X no Halps, cara, que é o meu favorito lá em Capão, e o X que eu peço, muito caro. É que eu peço... Eu pedia o X mais caro, que é o X filé. O Halps, ele faz... O X filé deles é feito com filé de verdade, tá ligado? Porque normalmente os caras botam alcatra dentro do X filé, daí vendem mais barato. E era muito caro, não tinha como. Eu tinha que comer um X salada lá, né? Pra ficar na média de preço que o cara tava acostumado a gastar. É foda, meu, foda. E tipo, não é culpa dos caras. Restaurantes não muito preparados acabarem indo de vala. Foi o que eu falei, planejamento é tudo, e se você não tem planejamento, você acaba se ferrando. Tem um restaurante aqui, por exemplo, que é o Joca's Grill, que, se não me engano, ele foi ao ar, ele foi o penúltimo episódio da segunda temporada. E ele era uma coisa focada em carnes, ele era focado no grill, né, na questão do churrasco em si. E ele fechou por causa da pandemia, ele tentou fazer iFood, delivery, mas não funcionou. E depois disso, ele começou a focar só em entregar marmitas fitness. Ou seja, ovo, frango, batata doce. E aí ele criou a Descomplicou, se eu não me engano, tem até o Instagram deles aí, eu vou estar colocando se eu tiver encontrado. Então assim, muita gente mudou, sabe? Muita gente mudou pra poder se adequar à pandemia, porque ela foi muito forte. E nem todo mundo conseguiu se aguentar. Infelizmente. Existe uma pesquisa feita aqui no Brasil... Eu tô ali ou a falta dele. Existe uma pesquisa feita aqui no Brasil, vou colocar ela na tela, que sem planejamento, de cada 10 restaurantes, 5 fecham as portas em 2 anos. diz que sem planejamento, de cada 10 restaurantes, 5 fecham as portas em menos de 2 anos. Meio que tem esse consenso aqui no Brasil, não só de restaurante, mas de negócios mesmo, que metade dos negócios novos fecham em menos de 2 anos. E dizem que mais ou menos 75% a 80% desses negócios fecham em menos de 10 anos. Então a porcentagem de restaurantes, né, a porcentagem de pessoas que conseguem manter o seu negócio por bastante tempo, 5, 10 anos, é muito difícil. Sabe? É difícil manter um negócio porque você sempre tem que estar se reinventando, você não pode deixar o seu restaurante diminuir as vendas porque isso é sempre um indício do fracasso. E esse é um dos motivos pelo qual o programa do Gordon Ramsay, ele tem tanto fracasso. Eu falei mais cedo que a taxa de sucesso que o Gordon Ramsay teve no programa dele foi de apenas 20% para 80% de fracassos dos restaurantes que foram visitados pelo programa. Aqui no Jacan a coisa é um pouquinho melhor, 42% se dá bem, enquanto 58% se dá mal. Só que tem um motivo pra isso. O Kitchen's Nightmare, ele começou, se eu não me engano, em 2007 e ele terminou lá pra 2013, 14, 15. Faz mais de 10 anos que o Kitchen's Nightmare começou e faz mais ou menos uns 8 anos que o Kitchen's Nightmare terminou, né? Ele fechou as portas, ele parou de ser exibido. E, pô, o Jacan, ele tá nesse meio há mais ou menos uns 5 anos, desde 2017 pra 2022. Não dá pra comparar. O Kitchen's Nightmare estreou há 15 anos atrás, enquanto o programa do Jacan estreou há apenas 5. E se essa pesquisa que diz que em 10 anos 80% dos restaurantes fecham, né, 70%, alguma coisa desse tipo, tá claro que no final a culpa é a falta de planejamento. O tempo passa, os restaurantes vão fechando e isso acontece naturalmente. Não precisa de uma pandemia, não precisa de um chefe cabeça dura, por mais que isso ajude bastante. As pessoas só não têm planejamento. As pessoas só não conseguem acompanhar as tendências, os trends, e ao longo dos anos elas vão decaindo. Então, por mais que o Jacan ele tenha uma porcentagem melhor que o Gordon Ramsay, eu sinto que isso é tudo questão de tempo, sabe? Se o Pesadelo na Cozinha realmente durar mais 10 anos, a gente provavelmente vai ver todos esses restaurantes que estão aqui fechados. Ou se não todos, a maioria. Pesadelo na Cozinha, a morte de Jacan. Pesadelo na Cozinha, kkk, ele tá vivo. Tem muito restaurante aqui que tá aberto, mas é muito ruim. Eu até separei um aqui, da primeira temporada, que é o La Parrilla Argentina, que ele tá aberto, só que todas as análises, ou se não todas, a maioria das análises, mostram que ele não melhorou nada.
Então assim, tem até mesmo alguns restaurantes que continuam abertos, mantendo tudo que eles fizeram antes do Jacan, né, errando em tudo, mas por algum milagre eles continuam e eles não faliram ainda. E aí eu te pergunto, será mesmo que um restaurante com nota baixa, que pessoas não gostam de ir e que parece que não aprendeu nada com o programa, ele vai durar mais 10 anos? A gente não tem uma bola de cristal, a gente não pode prever o futuro, mas alguma coisa me diz que não vai. E a maioria não vai. A maioria dos programas da primeira temporada fecharam. E se a gente for separar os restaurantes que fecharem e os que estão abertos em cada temporada, a gente vai perceber que a quantidade de restaurantes fechados, ele tá muito mais comprimida na primeira temporada do que tá na terceira, justamente por causa do tempo. Então, por exemplo, na primeira temporada, a gente teve 13 episódios. Dos 13 episódios, 10 foram restaurantes que faliram e apenas 3 foram restaurantes que se manteram. Já na segunda temporada, a gente já tem uma coisa reversa. Teve 7 episódios e desses 7, 3 fecharam, só que 4 se manteram abertos. E na terceira temporada, a gente já teve 3 fecharam, só que 4 virou delivery o Jocas Grill. se manteram abertos. E na terceira temporada, a gente já teve 4 episódios apenas, e desses 4, apenas um restaurante fechou. E esse que fechou, ele foi comprado pelo Jacan, que foi o episódio do Fechou porque o cara morreu, né? O dono morreu. Savá, porque o dono morreu. Depois que ele faleceram, os filhos dele me ligou no Jacan. Meu pai foi embora. Agora você está interessado? A gente não vai ficar conversando, a gente vai fechar o restaurante. A gente vai entregar o ponto, a gente vai fechar. Então, tudo bem, vamos conversar. E lá eu fiz um acordo com ele, a gente pegou o restaurante. Essa questão do tempo é muito importante, é realmente muito importante. Há 5 anos atrás, a maioria fechou. Há 1 ano atrás, nada fechou ainda. E eu garanto pra você que daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai olhar o Mama Júlia, a gente vai olhar o Estrela de Roma, a gente vai olhar a Quintanda e talvez não esteja mais aberto. E não é culpa do Jacan, mas é um fato. A maioria fecha e você precisa ter muito planejamento pra não deixar isso acontecer. O Pesadelo na Cozinha pode não ter sido um salvador da pátria para a maioria dos restaurantes, mas é inegável que ele ajudou alguns. E é inegável que por causa de alguns memes e principalmente hype dos fãs, uns estão vivos até hoje e até melhores do que antes. Muitos fatores causam a falência de um negócio, e às vezes esses fatores são mais fortes que qualquer ajuda. E com o tempo limitado que o Jacan tem em cada estabelecimento, sei lá, menos de 1 semana, ele faz o que pode ser feito. Mas ele não pode pagar as dívidas ou realizar algum tipo de lavagem cerebral para que todo mundo realmente aprenda tudo. Então, ao longo do tempo, se não houver planejamento ou se os donos não conseguirem absorver o feedback passado no programa, os problemas não vão magicamente sumir. Enquanto os restaurantes, aí sim eles vão. Não tão magicamente, mas vão. Então, respondendo a pergunta do título, o Pesadelo na Cozinha é um fracasso porque não dá pra ter controle de tudo. E seja a pandemia que varre uma economia inteira por 2 anos, ou um dono cabeça dura que não aceita nada, às vezes as coisas falham mesmo. Às vezes precisa falhar pra que a pessoa volte melhor. Pra que a pessoa volte com mais conhecimento e não erre como da última vez. Porque errar em si faz parte. Agora, o que você vai aprender com esse erro, essa sim é a parte mais difícil. Aí, fechou o freezer com as moscas tudo dentro. Iceberg dos reality shows estadunidenses. Boa, boa. No fim o cara tirou a carne podre, mas fechou lá as outras carnes tudo com as moscas.